Bom pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo aqui falando assim rapidinho, só para manter a atividade no canal, devido a um assunto que foi debatido no grupo recentemente. Eu achei interessante comentar, tá? Então só estou fazendo o vídeo só para poder manter a atividade. O YouTube agora exige que você faça mais vídeos e tal, e quanto mais vídeos você faz, mais aumenta o alcance dos vídeos. Então quem puder também dar um like aí já vai estar ajudando, tá bom? Eu queria falar sobre o design inteligente, né? Que essa história toda começa lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país extremamente religioso, né, de cristãos. Eu acho que até mais que o Brasil até. Inclusive a maioria das igrejas que nós temos aqui no Brasil vieram de lá, essas denominações. Por exemplo, a Testemunha de Jeová começa com Charles Russell, né, que fez lá o grande desapontamento. Chegou aqui no Brasil, vingou. Adventismo começa com Charles Miller, lá nos Estados Unidos. Mormon começa lá com o profeta Joseph Smith, também veio para o Brasil. E até esses movimentos pentecostais que nós temos aqui no Brasil começaram lá, na Rua Azul, Reverendo Seymour, etc. O Brasil adora importar tudo que vem da América, né? Independente de ser correto teologicamente ou não. Inclusive até a Terra plana, né? Começou lá nos Estados Unidos e depois o Brasil importou. O Brasil parece que não tem autoestima, né? Tudo que os americanos inventam, o brasileiro vai lá e absorve. Então, infelizmente, é isso que acontece. E por ser um país extremamente religioso, e cada estado dos Estados Unidos, ou condado, eles podem criar suas próprias leis, lá não é uma federação que nem o Brasil, é diferente. Algumas escolas estavam ensinando criacionismo, porque os pais queriam, até obrigavam por lei, as escolas a ensinar o criacionismo bíblico, cristão, nas escolas. Alguns pais ficavam incomodados que os professores estavam ensinando evolução. E até com uma certa razão também, porque se a criança entender que a evolução é uma realidade, é um fato, essa criança vai começar a questionar a Bíblia. Ah, mamãe, por que a Bíblia fala que a gente veio do barro? A gente evoluiu. Então, por esse medo, começou a gerar confusões nas escolas americanas, entre pais e professores. Aí, numa determinada escola, o caso foi julgado, foi a processo, tudo acabou indo parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, que seria equivalente ao nosso STF, determinou que as escolas não podem ensinar criacionismo, porque o Estado não pode favorecer uma religião no Estado laico. Os Estados Unidos também tem aquela separação de igreja e Estado. Então eles determinaram que não podia se ensinar criacionismo nas escolas. Foi a disputa de Edward e não me lembro o nome do outro, Biggers. Enfim, vocês podem procurar aí no Google que vocês vão achar o nome deles. Aí a Suprema Corte decidiu isso para toda a América. O que aconteceu, pessoal? Aí alguns cristãos cientistas, né, criacionistas, eles falaram, bom, já que a gente não pode ensinar criacionismo porque não é ciência, nós vamos transformar o criacionismo em ciência. Aí esses cristãos, eles decidiram dar uma roupagem científica para o criacionismo bíblico. E começaram a surgir vários argumentos, né, e teorias que realmente são, como é que eu vou dizer, são bobas, né, não são assim de verdade. Que nem, por exemplo, eles dizem que o DNA tem um código. Então se tem um código, quer dizer que foi criado por um Deus, por um ser pensante que criou o ser humano. Mas aquele código foi criado pelo homem. Não é um código como eles pensam assim exatamente. O outro argumento que eles usam muito é aquele do relógio, né? Se você pega um relógio suíço, vê todas aquelas peças complexas, rodinhas, argolinhas, etc., é porque um relojoeiro fez o relógio. Logo, o homem é a mesma coisa. Se o homem é um ser complexo, logo alguém criou o homem. Só que tem um detalhe, o relógio ele já foi feito ali numa forma final. O relógio não evolui. O homem não foi feito assim na forma final como nós vemos hoje. O homem ele foi evoluindo. Nós sabemos disso, que nós tivemos todo um período pré-histórico de um homem primata, um homem que nem sequer falava, tinha mais pelos, etc. Enfim, nós não somos o resultado final, até porque a evolução nunca para, a evolução continua. Daqui, por exemplo, a 1000 anos, o ser humano pode estar completamente diferente. Então, esses argumentos que eles usam é uma chamada pseudociência, tanto que não é aceito, né, como ciência, é só uma pseudociência. É uma forma de pegar o criacionismo e tentar dar uma roupagem científica, como, por exemplo, o corpo humano tem todos os elementos que tem no barro, logo o homem foi feito do barro. Isso chega a ser até absurdo, né, pessoal? Porque o nosso corpo é composto basicamente de água, né? 75% do nosso corpo é água. Tem mais água do que barro. E ter os mesmos elementos do barro não prova nada, porque nós temos elementos de outras coisas também. Pode pegar qualquer outra coisa, por exemplo, um cimento, e achar um elemento comum do ser humano, que não quer dizer que nós viemos do cimento. E assim por diante. E esse criacionismo, pessoal, eles erram também quando eles defendem. Eu vou dar um exemplo que ele falou lá no grupo, né? Que um amigo lá postou um vídeo, né? Um áudio de um cara que também é acadêmico, mas é criacionista, onde ele falou que aquele argumento que algumas pessoas usam que o ser humano tem cauda, né? Alguns nascem com cauda, aquilo não é vestígio, né, de nada. Que o homem seria um primata. Segundo ele, aquilo seria uma anomalia genética, o que é muito comum. Ele falou que já viu pessoas nascerem com cauda até na testa.
Até inteligentes os argumentos dele. Só que os argumentos dele vão contra o próprio criacionismo dele. Porque se nós somos um design inteligente, nós não devemos ter essas anomalias. Então fica meio confuso isso daí. Quer ver um outro exemplo que eu posso dar para vocês? Alguns animais, por exemplo, tem um animal, um bovino, que eu esqueci qual é o nome dele, que o chifre dele vai crescendo, até que o chifre dele entra na própria cabeça dele e mata ele mesmo. Isso não é uma coisa inteligente. Um ser inteligente não criaria algo assim. Vamos pegar, por exemplo, as outras espécies. Quem já viu, por exemplo, um mamute, né, no museu, aquele mamute que foi congelado durante a Era do Gelo? O mamute é um ancestral do elefante. Então isso prova que tudo na Terra evolui, todas as espécies, e elas não param de evoluir, assim como o homem. Então se fosse um design inteligente, as criaturas não precisariam passar por uma evolução. Elas já seriam criadas perfeitas, sem precisar evoluir em nada. Que nem, por exemplo, o dente de sabre, né, aquele tigre, ele é um ancestral de um tigre comum. E assim por diante. E por fim, pessoal, negar a evolução também eu acho que é uma coisa meio lógica, mesmo para quem é cristão. Porque o cristão, bem ou mal, ele também acredita que o homem veio de um ancestral em comum, né? Como no caso, por exemplo, Adão e Eva, mas depois do dilúvio que Deus destruiu todo mundo, no caso Noé. Então, se Noé, com 3 filhos, gerou toda a humanidade, Noé seria um ancestral em comum. Só que a diferença é que, segundo a narrativa bíblica, aquilo aconteceu num processo de poucos anos, né? Para surgir os grupos étnicos diferentes. O oriental, que tem o varinho puxado, o negro, que tem a pele mais pigmentada, o europeu, que tem a pele mais clara, o aborígene, o indígena, que tem menos pelo, e assim por diante. Então, eles também acreditam que nós temos um ancestral em comum. Só que esse processo de microevolução, onde os grupos foram se separando etnicamente, segundo a narrativa deles, foi um processo rápido. Segundo a teoria da evolução, foi um processo de milhares e milhares e milhares de anos. Mas não deixa de ser uma evolução. Um rapaz no grupo até falou, não, Ronaldo, isso aí não é evolução, é adaptação. Mas a evolução também é adaptação. A evolução fala que a gente tem que ir se adaptando de acordo com algumas variáveis para poder manter a sobrevivência. Então, basicamente isso, tá? Eu só queria tecer uns comentários aí sobre design inteligente, que na verdade não é um design inteligente. É só uma farsa para tentar ser aceito academicamente nas escolas americanas. Tá bom, pessoal? Então, quem puder dar um like aí no vídeo, espero que tenham gostado, tá bom? Até a próxima.